Olá, estudantes, tudo bem? Nessa videoaula vou falar sobre o que é cultura. Cultura tem muitos significados e nós vamos partir de uma definição do senso comum até a sua conceituação científica. E para isso, então, vou buscar uma aproximação com a noção de cultura nas ciências sociais. Então, nessa videoaula vou começar falando da origem da palavra cultura, falar da evolução dessa palavra, como seu significado foi mudando ao longo do tempo, para depois então falar de alguns elementos importantes para a compreensão da cultura e por fim apresentar a cultura como um conceito científico, da forma como ela é entendida atualmente. A origem etimológica, ou seja, a origem da palavra cultura, vem do verbo latino colere, que num primeiro momento significa ação de tratar, cultivar. E a primeira significação da palavra, ela se aproxima desta origem. O primeiro significado da palavra cultura remete ao século XIII, no contexto francês, onde a cultura significava uma parcela da terra cultivada ou ainda o cuidado dispensado ao campo, ao gado, representava a coisa cultivada. E ainda hoje, esta significação faz parte do nosso dia a dia, quando falamos, por exemplo, da cultura do milho, da cultura do morango. E aí depois, no século XVI, ainda falando desse contexto francês, tem-se a evolução do conceito de cultura, não mais a significar o estado da coisa cultivada, mas sim a ação de cultivar, o fato de cultivar. E é nesse mesmo século XVI que tem-se a introdução do sentido figurado de cultura, que é mais difundido no século seguinte, ou seja, o século XVII. Um dos exemplos deste novo sentido é a cultura de uma faculdade. Associamos então com a ação de cultivar a mente, os conhecimentos, trabalhar para desenvolvê-la. E aqui podemos trazer uma aproximação com a apresentação do sujeito culto, que significa a pessoa estudada, que detém cultura. E esse sentido figurado de cultura, ele começa a se impor, porque a palavra cultura passa a fazer parte do vocabulário do iluminismo, nesse mesmo contexto francês. A cultura, então, ela é empregada para designar formação, educação do espírito. E nesse mesmo contexto do iluminismo, só para contextualizar, então, é um movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVII, que tinha o principal objetivo de defender o uso da razão para solucionar os problemas, ao invés de recorrer à fé. É estabelecida então a oposição de natureza versus cultura. E essa oposição ela é fundamental pela cultura passar a ser entendida como um caráter distintivo da humanidade, sendo exclusiva do ser humano. Nenhum outro animal detém cultura. Então, no iluminismo, a cultura ela passa a ser entendida como a soma dos saberes acumulados e transmitidos pela humanidade. Percebemos, então, uma historicidade associada com uma continuidade, uma relação intergeracional do conhecimento que é repassada dos mais velhos para os mais jovens. Até o século XVIII, o entendimento da cultura era sempre no singular, sendo a cultura entendida como algo próprio da humanidade. Aqui é importante que fique claro que essa noção de cultura ela se aplica unicamente ao que é humano. Apenas no século XIX que é introduzida a compreensão de termos diferentes culturas em um mesmo contexto, principalmente a partir de uma definição mais intelectual. A partir dos estudos elaborados pelos cientistas sociais, antropólogos e sociólogos que se detiveram ao estudo da cultura. A definição, então, conceitual de cultura, primeiramente, ela é definida no século XIX. É importante destacar que não existe apenas uma definição de cultura. A primeira definição etnológica, ou seja, a primeira descrição do que é cultura, foi criada por Edward Taylor, que é considerado o fundador da antropologia britânica. Em 1871, ele escreveu que a cultura ela é a expressão da totalidade da vida social do homem, isto é, a dimensão coletiva. O autor ele também defende que a cultura ela é adquirida e não depende da
hereditabilidade genética. Então, além do Taylor, outro autor importante no avanço da definição conceitual de cultura foi o antropólogo alemão Franz Boas, que em 1887 adotou a nacionalidade estadunidense. O autor, então, ele adotou o conceito de cultura para dar conta da diversidade humana. O autor, ele defende que a diferença entre primitivos e civilizados, ela é apenas cultural, e ele adota a abordagem relativista da cultura, onde tem-se o entendimento de que cada cultura é única e específica, com aspectos que a tornam original. Cada cultura representa uma totalidade singular e todo esforço para entender as diferentes culturas consistia em pesquisar o que fazia sua unidade. Neste autor, então, já percebemos uma abordagem de estudo das culturas no plural, considerando a diversidade dentro do grupo humano. Além de Taylor, Boas, vários outros autores poderiam ser citados nessa aula, pois o conceito de cultura ele está em constante construção e mudança. Afinal de contas, é um conceito dinâmico. E ao longo da disciplina vamos aprofundando este conhecimento acerca da cultura. E para finalizar a videoaula, quero compartilhar então com vocês a citação do autor José Luiz dos Santos de 2009. As culturas humanas, elas são dinâmicas e, de fato, a principal vantagem de estudá-las é por contribuírem para o entendimento dos processos de transformação por que passam as sociedades contemporâneas.